Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast da Cortez SSMA. Hoje recebendo aqui dois convidados muito especiais para a nossa história. Hoje nós estamos aqui novamente com o nosso CEO, Lucas Cortez, também engenheiro de segurança do trabalho. E hoje nós conseguimos um espaçozinho na agenda dela, né? Que está atuando lá em Balsas. Muito difícil para a gente conseguir, pessoal. Convidado ilustre, né? Isso, convidado ilustre. Nós estamos aqui com a doutora Elienay Cortez, que além de médica, né, de segurança do trabalho, também é perita médica federal do INSS. Acertei? Isso mesmo. É até difícil, pessoal, de decorar. Mas, enfim, ela tem um grande currículo aí, né? E hoje ela está atuando aí juntamente conosco e no INSS também, né? Hoje eu trouxe aqui o Lucas e a Elienay justamente porque hoje nós vamos estrear um quadro novo, certo? Onde nós vamos aqui ver as histórias por trás de grandes empresas, né? E nada melhor do que começar hoje com a Cortez SSMA, né? Nossa empresa de saúde e segurança do trabalho, a sua clínica de saúde ocupacional. E eu gostaria de, antes de nós iniciarmos aqui o podcast, de convidar você para nos seguir nas nossas redes sociais. Então, segue aí a gente no nosso Spotify, no nosso Instagram, certo? Que nós sempre estamos postando conteúdos aí em relação à saúde e segurança do trabalho dentro da sua empresa. Certo, pessoal? E aí, estão preparados? Bora! Vamos começar? Então, pessoal, eu trouxe vocês aqui hoje justamente com a proposta da gente conhecer um pouquinho mais sobre a história da Cortez. Hoje nós estamos aí com quase 10 anos, né, no mercado. Então, eu imagino que muitas pessoas passaram por aqui, muitas outras histórias, muitos problemas, muitos clientes, né? E boa parte dessa história as pessoas não conhecem. Elas acabam vendo o que é colocado lá no Instagram, os stories, o nosso dia a dia. Mas... O nosso CEO também, que é blogueiro, né? Muita Exatamente. gente acompanha. Ele posta bastante, né? Então, quem acompanha ele sabe até onde ele tá, né? A localização em tempo real. Com certeza. E aí, hoje nós vamos tratar justamente disso, pessoal. Mas antes da gente falar sobre a história da Cortez, eu queria saber, antes da Cortez, queria saber o que vocês faziam, como é que estava a vida de vocês. Vocês algum dia pensaram que seriam ali CEOs de uma empresa? Como é que era esse pensamento de vocês aí? Você começa? A dama primeiro. Eu começo? Sempre. Nossa, quando eu falo em saúde e segurança do trabalho, eu acho que a maioria das pessoas ouve essa palavra pela primeira vez e nunca ouviram falar. Eu era uma dessas pessoas, né? Tava lá no meu ensino médio, aprendendo, decidindo qual era a faculdade que eu ia fazer. Eu comecei a namorar com esse rapaz aqui. Ixi. Você falou que ia ser fazendeira, né? Ah, sim! Ela tinha falado que ia ser fazendeira. Uma das conversas nossas eu tinha falado isso. Mas tá no rumo agora que vocês início- estão em Balsas, né? No início, eu conquistando a gata aqui, ela falou, eu vou ser fazendeira. Eu falei, eita! E agora, o Desse que o jeito. cara fala? Pois é, não. Aí de fazendeira virou médica. Fui. Enfim, continua. E aí, eu tava lá estudando pro vestibular, comecei a namorar com ele, e ele veio com umas histórias aí de ser empresário. Falei, tá bom, eu sou uma mulher né? também, eu sou uma mulher muito visionária, também falei, bora investir nesse sonho. Aí ele falou pros meus pais, a gente ficava assim, isso não é doido, não tem nem onde cair morto Eita, amor. Tô contando aqui todas as Pode histórias. contar, Pode contar, que nós estamos aqui pra falar É exatamente a isso. realidade. E aí a gente, tá bom, bora ir, bora ver. Aí ele já tinha uma formação como técnico, né? Como técnico de segurança. Já estava atuando dentro de uma empresa como técnico de segurança e dentro da Suzano, né? Aí ele começou a me falar, olha, tem umas empresas lá dentro que estão precisando dos meus serviços. Estão precisando do meu serviço. Só que eles precisam de nota fiscal, né? Eu só consigo prestar serviço se eu emitir a nota fiscal. Falei, nota fiscal? Moço, mas isso é fácil demais. A gente abre um MEI aqui. E aí foi quando surgiu a Cortez. Aí vocês abriram o MEI, começaram... E ele começou a prestar serviço individual lá dentro da Suzano e trabalhando na empresa. O nome do Lucas mesmo, né? No nome dele, entendeu? No nome Eu acho que dele. a história, só complementar, né? Porque o pessoal sabe um pouquinho antes. Que eu entrei na Suzano como estagiário. Essa história eu acho que... É importante, vai, fala aí. Eu acho que muita gente sabe disso, mas a maioria não sabe. Que família humilde.
A expectativa de profissional era arrumar um emprego, para ganhar um Ficar salário o resto da mínimo vida naquele e emprego, é né? isso. Porque, diferente da Helena, eu não tive uma base escolar boa. Posso dizer isso, sim. Não recomendo. Não tive uma base escolar boa. Tive muita Ele só dificuldade queria na saber de escola. jogar polo. Tive muita dificuldade na Vôlei. escola. Queria E tinha muita vôlei. distração, bola, vôlei. Só voleibol. Muita distração, cara. Então, assim, foi tipo um milagre. Então, você que é jovem, você que tá me assistindo aqui, não siga o meu exemplo de 15 Distração. anos pra trás. Se o homem tá assim, tendo esse período, né? Imagina se ele fosse focado, né? De 15 anos pra trás, eu oriento os adolescentes, jovens, não seguir meu exemplo. Agora, de 15 anos, 16 pra frente, sim, mas eu sofri mais do que eu deveria, porque meus de 0 a 15 foi muito difícil. Em escola, reprovações em escola e várias outras coisas. Enfim, e aí eu trabalhava aqui na cidade, até que eu ganhava um pouco mais de um salário. Isso ali pra mim era muito bom, né? E aí do nada surgiu uma vaga para estagiar na fábrica da Suzano, papel e celulose. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu sempre gosto de falar em público. Eu devo muito à fábrica da Suzano. A Suzano Papel e Celulose. Eu sou uma pessoa antes e depois da Suzano. A Suzano mudou a história da minha vida, da minha família e de quase 30 colaboradores que trabalham diretamente comigo. Então a Suzano mudou. Eu falo assim, que ela deu a oportunidade da gente se desenvolver. E aí eu entrei na Suzano como estagiário. Mas esse delay aqui é muito importante, porque tu imagina, eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, eu larguei mão disso para ganhar R$600 estagiando. Porque todo mundo falava, Suzano é uma empresa grande, tu vai para lá, tu vai aprender. Então eu não fui por dinheiro, fui para aprender. E é outra dica que eu dou para quem está nos assistindo. Cara, chega um momento da nossa vida que não é o dinheiro. É a oportunidade, é o aprendizado. Desenvolvimento. Está no meio Está de no pessoas. meio, as pessoas lá, cara, não sabia abrir um computador. Não sabia abrir um computador, nós usamos todo mundo, né? Uma empresa multinacional, eu não sabia abrir um computador. E eu comecei a estagiar na área de segurança do trabalho. Só que eu vou dizer uma coisa para você, para terminar essa parte. Durante meu estágio, inclusive, foi a parte que eu fui mais... hoje pode falar que é algo bom. Foi a parte que eu fui um pouquinho ruim, porque era para mim ir embora antes na fábrica, eu ficava lá escondido para trabalhar mais. Porque eu queria aprender. O estágio terminava ali 1, 2 horas da tarde, eu ficava até 6. Porque eu queria aprender, eu queria me desenvolver. E chegava à noite em dias, estudar, entender. Então, assim, foi um ano de estágio, assim, parado por estudo, por aprender. Os gestores da Suzano aí não sabem disso. Não sabem, mas... ouviram isso. Não ouviram isso, mas talvez isso me ajudou muito, cara. E aí, eu me destaquei no estágio. Então, para finalizar a parte do estágio, eu me destaquei tanto que entre os estagiários, entra sempre... Todo ano na Suzano entra um grupo de estagiários, uma turma grande, né, de vários setores. Dentre aquele período lá, eu fui um dos mais que se destacou. Na fábrica toda, todo mundo falou, rapaz, aquele meninozinho da segurança do trabalho é diferente. Subia, descia, rodava para o lado, rodava para o outro, não faltava. O cara comunicativo. Aí todo mundo tem algo diferente. E muito antes de terminar meu estágio, apareceu várias propostas de emprego para mim dentro da própria fábrica da Suzano. E aí eu vi que muita gente precisava e queria me contratar. Então imagina, 10 empresas querendo me contratar. Eu falei, pra qual que eu vou? Tinha quantos anos? 19, 18, 19. Né? Várias empresas. Iniciando ali ainda, né? Eu tinha só um pouco mais de um ano de experiência ali como estagiário. Então, várias empresas botaram proposta. Ei, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Eu fiquei pensando, falei, o que eu vou fazer agora? E aí foi quando surgiu a vontade e o desejo de falar, cara, eu quero ajudar todas as empresas, mas eu não posso. E aí eu chamei minha líder lá da Suzano, falei pra ela que ia empreender e tal, que a ideia era... Enfim, resumindo a história, para me ajudar todos, eu precisei abrir um CNPJ. E eu com muito medo, e a mulher aqui falou, vai abrir. Ela foi lá no meu celular e pam, abriu um CNPJ. E aí a história, de lá pra cá, então aconteceu. vocês dois já começaram a corter juntos, né? Foi, Iniciaram ali basicamente. literalmente juntos, né? Mas aí, pessoal, saiu da Suzano, já foi diretamente aí empreender na Cortez diretamente? Ou teve alguma coisa antes? Como é que foi Teve isso? antes, né? Teve o Universe Kids, né? Essa história eu gosto de contar. Porque a gente começou a empreender, e principalmente ele começou, né? Lá prestando serviço como MEI para as empresas da Suzano.
Aí a gente tava com vontade de casar. O dinheiro faz a necessidade, né? Aquela a necessidade fase de faz a arrecadar o dinheiro. Exatamente. A gente precisava casar e a gente tava no aniversário uma vez e um doido chegou pra gente e falou. Ei, doido não, ele ajudou. Ele ajudou, mas essa história é muito louca, assim, não faz nem sentido. Ele chegou pra gente e falou, olha, um cara colocou esse pula-pula bem aqui lá na praça, ele ganhou dinheiro, ó. Aí eu olhei assim pra ele, bora comprar um pula-pula pra gente ganhar dinheiro pro casamento. Cara, foi desse jeito. Parece Foi. mentira, né? Mas foi desse jeito. Que loucura, gente, que loucura. E aí eu tinha sobrado do meu ensino médio R$300 de um projeto de extensão lá que eu fiz. R$300. Aí minha mãe, a gente tava falando com ela, né? Que a gente queria comprar um pula-pula. Ela botou R$1.000. Eu de não tinha dinheiro. R$1. Ele não tinha. Ela tinha 300. Ela deixa eu ajudar aqui esses jovens. A primeira pessoa que acreditou em mim, que investiu, banco. Eita, ela gosta de ouvir isso. Eu gosto, ó, um corte pra minha sogra aqui, ó. Minha sogra. Especial, né? Ela foi a primeira pessoa que investiu em mim. Ela botou 1.000. Eu não tinha dinheiro, ela tinha 300. Eu tinha 300. E eu não tinha nada. E o pula-pula era 1.300. Eu falei, e agora? Aí minha sogra viu aquela vontade. E aí falou assim, eu empresto 1.000. Nós pagamos. Pagamos. Pagaram. Mas ela acreditou, né? Que vocês iam conseguir. É Exatamente. história, negão. É Não, história. e quando chegou um negócio, um trambolhão que não cabia nem na garagem da nossa E o pula-pula casa. tem que montar, desmontar, né? E eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer com esse negócio? Depois que ele chegou, não tinha mais volta. A gente tinha que fazer dinheiro com aquilo. E aí, como é que vocês faziam? Vocês iam pra Beira Rio, ia pro aniversário, armava festa? A gente começou a montar Foi expulso, falei da primeira vez que você foi expulso. A gente começou a montar esse pula-pula na Praça de Fátima, né? Uma Era praça aqui em bonitinho. Imperatriz, é uma praça, tipo, no centro aqui na cidade, onde nós Era bem somos. bonitinho, a gente colocava balão lá dentro. Só que um mês da gente ir lá nesse local, Todo dia vocês iam? a gente ia todo Todo dia. dia. Já tinha uma pessoa lá que botava pula-pula antes. Ele Um fala mês minha rotina, no como é que era local. minha rotina de manhã. Tu vai falar. Essa parte, né? Tu vai Tá. falar essa parte. E aí, um mês a gente nesse local, o cara que tava lá antes, tipo, meio que denunciou a gente pra prefeitura. E a gente teve que A gente retirar. foi expulso. Meu Deus. O cara falou que nós não tínhamos alvará lá dentro. A pula-pula precisa de Ele não tinha- alvará. Os caras me deram notificação na Autorização. gente. Não pode ficar na praça não, que a praça aqui é não sei o quê. Se vocês não saírem, eu vou tomar o E pula-pula agora? de O vocês. que vocês fizeram? Mas só um parênteses aqui. Nesse período, eu estava na Suzano. Então, eu trabalhava na Suzano lá. Eu chegava 4 da manhã. Ainda no estágio, né? Não, eu já estava Não? numa terceirizada lá dentro. Terceirizado. Eu chegava 4 da manhã, que era bem cedo, e ficava até final da tarde. Eu ia para a faculdade fazer engenharia civil. E 10 horas depois da faculdade eu ia pro pula-pula. Ficava até meia-noite no pula-pula. Todo dia. Com uma motinha, uma Titan. Eu queria uma foto dessa, se desse pra botar É, uma foto. E eu botava aquele, como é que chama? carrocinha. Carrocinha na moto. E chegava na Vila Nova, que é o bairro que eu morei minha vida toda praticamente. Cheguei na Vila Nova 1 da manhã. E no outro dia, 4 da manhã, passando de novo. Misericórdia, tava dormindo 3 horas. É 3, 4 Era horas por por aí dia. mesmo. Então, eu trabalhava o dia todo lá na fábrica, voltava, fazia a faculdade de engenharia civil e depois eu ia pro pula-pula. E esse foi um tempo que a gente ficou. Aí isso em paralelo com o Lucas saindo do estágio, Saindo do e estágio, começando já no começando meio, tudo isso ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. Fazendo faculdade, Mesmo tudo tempo. isso. Mas e aí, pessoal? Queria entender aqui de vocês, né? O que aconteceu com essa empresa e por que vocês decidiram investir na Cortez? Vocês viram algo mais promissor ali? Como é que foi essa decisão que eu imagino que vocês tiveram que tomar? Esse daí tu fala. Assim, aí a gente começou, né? No pula-pula, nos dois ao mesmo tempo. Só que a Cortez começou a crescer. A gente começou a se destacar no mercado. A gente começou... Nosso segmento de saúde, segurança e trabalho é um segmento de muita confiança. Ninguém compra porque está na prateleira e a prateleira é bonita. Eu compro porque alguém comprou e indicou porque é de confiança. Imagina, na área de segurança do trabalho a gente tem acesso à folha de pagamento da empresa, acesso aos colaboradores, acesso à Exames. empresa, acesso ao dono da empresa, acesso a exames, que são coisas ali restritas.
Então, é um trabalho de confiança. E ao longo da minha jornada, eu acho que uma das coisas que mais me define é confiança. Então, a gente veio, né, cuidando de um ou outro cliente, e do fato da gente... um ponto interessante. Quando eu saí da Suzano, eu comecei a prestar serviço para a Suzano. Então, até hoje, a Suzano é minha cliente. É uma das primeiras clientes minhas, até hoje. Então, eu vou fazer 10 anos de contrato com a Suzano. Então, tu imagina, se a Suzano confia em mim há 10 anos, uma empresa multinacional que tem vários processos de compliance, uma empresa literalmente muito séria, Sim. confia em nós, né? Há 10 anos, as outras empresas já têm um filtro. Falou, pô, se a Suzano confia, eu também vou confiar. Aí veio Hotbel, veio Café Viana, veio Feirão dos Móveis, veio Unimed, veio uma porrada de empresa, veio... Enfim, todas essas empresas grandes da nossa região confiam na Cortez porque as outras não iriam confiar. Cara, isso foi uma bola de neve boa. Mas quanto tempo que demorou pra tu perceber que o negócio ali tava andando e tava recebendo essa confiança desses clientes? Como eu venho do histórico da Suzano, dentro da própria fábrica, quando eu decidi abrir um CNPJ, não tinha 10 empresas querendo me contratar, Sim. automaticamente as 10 me contrataram para CPJ. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então foi muito rápido. O difícil foi aprender o trabalho. Depois que eu aprendi, eu falo assim, eu estava preparado no momento certo. E na hora certa. E coragem, né? Claro, porque nesse tempo todo eu tive proposta para trabalhar na própria Suzano, como Vale. funcionário, na Vale, na Unimed, e várias outras empresas com salários excelentes, benefícios excelentes. E eu abri mão, falei, não vou, eu vou trabalhar como PJ. Então, todos os anos de 2017, não é isso? 2017 para cá, a empresa vem crescendo muito, todos os anos. Inclusive, não tem um ano que a gente não faça um investimento grande. Esse ano a gente fez um investimento de uma nova unidade, que é em Balsas, Maranhão, uma nova unidade. Compramos um carro novo para a empresa. Então, em 2021, 2022, abrimos uma clínica de medicina de trabalho no centro da cidade que nós moramos, onde a gente está gravando esse podcast. Então, assim, a gente em 2020, eu acho que a gente mudou para um bairro nobre, um escritório. Saiu da casa onde a gente iniciamos. Então, você entende que todo ano a gente foi fazendo um marco. Então, Sim. a gente está... Quando eu olho nossa escala de crescimento, não tem um ano que a gente não cresce. Muito constante, Muito né? constante. E eu falo exatamente a confiança que nos trouxe chegar até aqui. Entregar o serviço de qualidade, ser uma empresa confiável. Quando a gente erra, a gente vai no cliente e fala, olha, erramos, mas vamos corrigir. Quem não erra, tira a primeira pedra, né? Então, na área de segurança do trabalho tem muita norma, muita lei. Às vezes, a hora ou outra acontece alguma coisa, a gente vai no cliente, olha, vamos corrigir. E é isso que eu percebi que o cliente gosta. O cliente sabe que ninguém é perfeito. O cliente, ele não tem só agente de segurança do trabalho como prestador de serviço. Ele tem um cara da central de ar, ele tem um cara da limpeza, ele tem um cara de tudo. E todos os prestadores de serviço em algum momento erram. Só que o que diferencia uma empresa que cresce para uma empresa que fica no meio do caminho é na hora do erro, na hora que o cliente cobra. E aí, eu faço o quê? Eu vou lá, abaixo a cabeça e vou corrigir? Ou meu orgulho fala mais alto e eu falo, não, eu tô certo? Não precisa desse cliente, né? Não precisa. Muita gente Eu acho que é um pensa assim. diferencial nosso, não é Exato. isso? E agora, pessoal, já que nós já estamos falando da Cortez, hoje a gente vê que a Cortez ela tá bem estruturada e em crescimento constante. Tanto é que a gente tem 2 unidades já aí. Então, hoje a Cortez tem um nome, hoje a Cortez tem uma marca, hoje a Cortez tem uma cultura, uma identidade visual muito forte, né? O nosso laranja com cinza. Mas eu queria saber se lá no começo era assim, o que tem de diferente quando vocês começaram? Mudou muita coisa? Ou sempre foi assim? Você fez a primeira logomarca da Cortez, não foi? Foi. Conta aí como é que foi a primeira logomarca. No tempo Que que... vergonha. Não, vergonha não. Eu vou tentar te mandar essa foto, nosso editor aqui, pra ver se tu consegue botar... Aquela da Cortez Consultoria? Colocar... Não, é outra. Outra? Ela fez a Outra? primeira logomarca da Ixi. Cortez no PowerPoint. Ela fez a logomarca Foi da triste, Cortez. gente. Foi Nesse triste. tempo, eu trabalhava, só pra contextualizar aqui, eu trabalhava... Quando eu decidi empreender, muito pobre, sem nada, minha mãe vendia espetinho no meio da rua. Eu peguei uma mesa de plástico dela, eu acho que eu tenho essa foto, também vamos tentar editar ela. Uma mesa de plástico, e em todo quarto tem um quarto da bagunça, né? Todas as Sim. casas. Eu botei no quarto da bagunça, uma mesa de plástico, a Elenai me deu o notebook, emprestou o notebook que ela tinha, e a impressora também, a mãe dela me deu e emprestou. Eu não tinha nada, só vontade. E aí eu falei, beleza, eu já tenho uma mesa de plástico, eu já tenho um notebook, eu já tenho a impressora, eu já tenho uma motinha, agora eu preciso do CNPJ. Temos, ok. Agora tá faltando uma logomarca. Sim, como é que as pessoas vão ver Como é ali que a as pessoas marca? vão me comprar? Aí Elenai
Eu vou A fazer. gente precisa achar essa logomarca. Falei, essa parte da logomarca. Como é que tu fez essa logomarca? Moço, eu botei... Era Cortez Consultoria, começou, né? Eu comecei a jogar um monte de letra lá no PowerPoint, colocava cor, tirava cor, enfim, foi uma... E na época não tinha IA, né? Era realmente o PowerPoint que era utilizado, né? Eu sabia só A utilizar Helena PowerPoint. utilizou os conhecimentos dela de estudante, de slide, né? E Imagina. ela mandava pra mim, aí essa louca, o que tu acha? Eu, linda demais. Maravilhosa. Foi engraçado. Depois de uns 2 meses, né, tu pagou o cara Depois pra de 2 fazer. meses eu paguei, acho que foi R$25 pra ela fazer a logomarca. Aí ele fez uma logomarca com fundo preto e o nome Cortez Consultoria, só isso. Essa era a logomarca. Aí, Era preta a logo da Consultoria, Cortez. preta, Cortez Consultoria tinha... Aí eu queria um símbolo que o pessoal, que eu vi na internet, o pessoal dizendo que empresa grande tem símbolo. Aí eu falei, eita, como é que vai ser o símbolo? Nós criamos Cortez Consultoria, 2C, CC. É. Aí eu falei, CC é o que é? Consultoria. Cortez Consultoria. E aí ficou assim, né? Aí ficou assim. É. E aí hoje, pessoal, a gente também vê que Aí trabalhamos além... um bom tempo, trabalhamos uns 3 anos assim com essa logomarca. 3 ou foi 4 anos desse jeito, não foi? A gente só mudou quando fez essa estrutura de clínica, medicina, Foi. tudo. E aí, pessoal, hoje a Cortez, ela também, além de ali ser uma das maiores no mercado em relação à prestação de serviços em segurança do trabalho, também é uma grande marca empregadora e de desenvolver profissionais aí realmente para o mercado de trabalho, né? Então a gente vê isso aí na prática por conta da nossa cultura. Mas essa cultura sempre foi assim também? Não. Como é que foi a construção disso, de chegar hoje, estar tão estruturado como a gente tem hoje essa cultura? Rapaz, acho que todo empresário tem um momento que ele vai ter que trabalhar na cultura, né? Então não foi uma coisa que a gente já tinha construído. Tinha algumas coisas assim, por exemplo, esse jeitão pra cima, vamos produzir e tal. A gente já tinha isso muito forte, né? A gente já tinha muito essa questão da amizade, de ajudar um ao outro, mas a gente teve que dizer, ó, Montar direitinho. isso daqui pode, isso daqui não pode, esse é o nosso jeito, tal. A gente teve que fazer isso e, nossa, foi um divisor de águas, assim, na empresa. A gente tava vindo ali, mais ou menos, mas quando a gente criou a cultura, a gente deslanchou, não foi? E impacta totalmente, né? Às vezes a pessoa acha que é algo distinto, mas impacta totalmente lá na nossa entrega para o cliente. É justamente através dessa confiança aí que a gente falou, né? Agora, pessoal, eu queria trazer um tema polêmico aqui para o nosso Eita. podcast. Tava tão bom até agora, né? É. Sem Tava polêmica. muito de boa, mas agora uma pergunta que muita gente tem curiosidade, que eu tenho curiosidade. Muita gente fala, né? Aí então a que não pergunta dá é tua, certo. né? Dos outros. A pergunta é minha e de outras pessoas também. Entendi, Tem tô muita ligado. gente Tô querendo jointou. saber aí. Vamos lá, pessoal. Muita gente fala que não dá certo conciliar aí relacionamento com trabalho. E realmente é muito difícil você encontrar um caso em que a pessoa consegue conciliar. Eu queria saber como que é essa relação de trabalho de vocês, desde quando vocês começaram lá. Conta um pouquinho pra gente. Quer falar? Não, Fala fala aí. tu, se eu errar que eu apanho. Eu tô falando que é polêmico o assunto? Rapaz, a gente tá sempre em aprendizado, né? Isso vai gerar corte, eu tenho certeza. Cuidado, tu vai falar aí que isso vai gerar um corte. Não, é que nós dois somos pessoas, assim, muito... Como é que eu posso explicar? Nós somos muito exigentes, né? Cada um no seu setor e isso foi um ponto positivo que a gente... Não, vamos separar aqui. Eu sei que tu é uma pessoa dominante, você também é. Você fica nesse setor, a gente fica e assim a gente tá desenrolando. Mas não deixa de não ter atrito. Não deixa de não ter atrito. A gente vai se adaptando, tendo aquele ponto de equilíbrio. Aí ele chega, olha, aqui é o meu setor de dominância. E aí a gente acata e tem alguma coisa pra falar sobre isso? Eu penso assim, cara, que tudo tem um pós e tem um contra. Exemplo, se ela não trabalhasse comigo, eu vivi durante 8 anos trabalhando loucamente. Trabalhava de manhã, tarde e noite. E final de semana, não tinha tempo. Imagina se ela não estivesse dentro da empresa. Ela ia brigar, porque eu estava vivendo muito na empresa. Verdade. Ela não ia saber dos momentos da empresa. Que teve um momento ali que o cliente falou, olha, esse mês eu quero isso. Eu, pô, como é que eu vou fazer? Eu tive que... Geralmente dá muito conflito, né, no pessoal. A É pessoa porque- focar muito no trabalho. Se a esposa não sabe o que acontece no trabalho do marido,
gera problema. E se a empresa está dentro, se a esposa está 100% dentro, às vezes gera problema em casa também, porque às vezes cara, é muito difícil. O trabalho, ele consome bastante. E ele penetra em casa, às vezes. Tu tá ali, trabalha junto o dia todo, quer falar informação, a mulher do teu lado, por que vai guardar para amanhã? Então é difícil segurar. Sim. Então, quando eu boto na balança, eu tive muito mais coisas boas. Muito mais mesmo, assim. Mas sem sombra de dúvida. Então, tivemos poucos atritos realmente sinceros. É muita coisa pequena, né? Porque a gente é muito exigente um com o outro. Mas se eu fosse voltar ao tempo, eu continuava trabalhando junto de novo. E minha intenção é continuar trabalhando junto, porque a gente entende o momento de cada pessoa. Olha, nesse momento, esse semestre, nosso foco é fazer isso. Então, para isso, a gente precisa organizar nossa rotina. Então, é muito mais fácil quando alguém já está dentro da própria rotina, dentro do próprio trabalho. Entendi. Então, não vamos romantizar, né? Perfeito, dá para dividir. Quem romantiza fala isso, eu não confio muito bem, não. Dá, é porque eu vivo, né? Então, eu não posso confiar em quem fala. Agora, eu digo que dá para trabalhar junto, dá, com muita sabedoria. E Sempre tendo os acordos, né? sempre tendo acordo. E se não trabalhar junto, vai gerar conflito do mesmo jeito. Então, sempre vai haver um ponto ali de cuidado com isso, cuidado com aquilo, entendeu? Em casa não falamos de trabalho, né? Aí nós temos um acordo. Que acordo é esse? O acordo é o seguinte, entrou em casa, não falamos de trabalho. Às vezes a gente quebra, mas a gente tem um acordo. Não pode. Então 90% de vezes dentro de casa a gente não fala de trabalho. É. A gente dá vontade de falar, opa, tá em casa, deixa pro trabalho. Porque se não fizer o acordo... Não bateu o ponto ainda. Você mandou exame lá pra empresa, tá, que ela fica na parte mais da medicina ali, né, parte operacional. Certo. Bom, pessoal, e agora eu queria entender um pouquinho de vocês, como que foram todos esses 10 anos aí, e assim, qual a percepção... 9 anos ainda, não. Vai 9 fazer anos, 10. né? Vai fazer 10. Eu gosto de falar 10 que é mais fácil falar, né? É, quase 10 anos. Por que a Cortez ela se mantém até hoje e nesse crescimento constante? O Lucas já falou um pouquinho que foi muito a confiança dos clientes, né? Mas por que vocês acham que esse negócio ele deu tão certo, ele continua dando tão certo, está crescendo cada vez mais? Eu penso assim, hoje, por que tá dando certo? Eu acho que é a qualidade da entrega do serviço. Qualidade, cara. Nós não somos a empresa mais barata. O mais barato é a Cortez. Não. Mas eu quero ser reconhecido pela empresa assim, cara, eu tô precisando de algo certo. Tô precisando de um negócio que a empresa não vai me abandonar. Se ela falar, tá falado. Volta na confiança de novo, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Na hora do vamos ver, já aconteceu várias vezes de chegar um cliente, a Manu tá ali também, que é do comercial, de chegar cliente que é indicado por outra pessoa e fala assim, olha, a pessoa me falou muito bem de vocês. Muito bem de vocês. Aí eu penso assim, aquele cliente falou muito bem da gente, não é aquele cliente que a gente, sei lá, atrasou um exame mês passado? Mas que ele falou muito bem da gente? Aí eu vou raciocinar, né? Porque o cliente começa a admirar mais a Cortez quando acontece algo que ele precisa de uma resolução e a gente fala, vou resolver até tarde. E resolve. Tem uma situação que aconteceu, um cliente, semana passada isso aconteceu, um cliente meio que fez uma reclamação, mas eu gostei. A primeira reclamação que eu gostei, que eu fiquei pensativo. O que aconteceu? Esse cliente foi indicado e aí, quando ele chegou aqui, ele foi atendido pelo nosso time de atendimento, né? E alguma coisa não saiu da forma, do padrão da Cortez. Ou o atendimento foi demorado, ou talvez não... Enfim, alguma coisa aconteceu. E aí ele mandou mensagem pra mim. Em algum momento a gente foi conversar, né? E aí ele falou, sabe o que é pra mim? Olha, não tá parecendo a Cortez que me indicaram. A Cortez que me indicaram não era assim. Eu fiquei assim, eu falei, o quê? Falei, que massa, cara. Então o cliente ficou, como teve uma demora, alguma coisa no atendimento, o cliente ficou pensativo, falou, cara, isso não é a Cortez que eu conheço. Então é isso que faz a Cortez ter uma vida longa. Porque o mercado de trabalho, as pessoas, as empresas, os empresários já conhecem a Cortez. E isso faz com que
a gente cresça de forma orgânica. Nosso time comercial hoje, ele hoje tem uma maior taxa de conversão devido o posicionamento que a Cortez ganhou ao longo dos 10 anos no mercado de trabalho. Certo, Lucas. E aí a gente falou aqui que a Cortez está em constante crescimento, mas eu imagino que também ao longo desse tempo também tiveram alguns momentos difíceis. Então eu queria que vocês relembrassem aí, para vocês trazerem um pouquinho pra gente aí de alguma história que vocês lembram aí, de algum momento difícil da empresa. Foram que se vários, vocês hein? já pensaram em desistir, em não continuar. Acho que foram vários, né? Acho que deixa eu deixar se tu falar que tu viveu mais do que eu aquela parte do... Não sei se essa é interessante, mas eu acho que uma das partes mais difíceis foi a gente muito jovem em relação à liderança com pessoas. Rapaz, essa daí foi pancada mesmo. Sim, no início da empresa, quando a gente saiu de uma consultoria e virou um centro ocupacional, que eu chamo a gente, né? A gente começou a cuidar de clínica, consultoria e cursos e treinamentos. Já nessa estrutura aqui, né? Nessa estrutura aqui. Quando a gente mudou para essa estrutura, a gente teve que contratar mais pessoas, pessoal do atendimento, tudo. E na época eu tinha 21 Bem novo. 21 anos e o Lucas 25. tinha 25. E a gente estava contratando pessoas mais velhas que a gente, que tinham mais experiência no mercado. E foi um ambiente assim, de muito aprendizado, né? Porque era difícil, a gente precisava primeiro ter postura, a gente precisava primeiro ser para depois cobrar. E a gente não sabia disso. Jovens demais, abrindo a primeira empresa. A gente não sabia disso, então a gente teve muitos atritos. Foi um momento que teve uma rotação muito grande de funcionários. Até que a gente aprendeu. Então o líder de uma empresa não se comporta assim. E a gente começou a mudar para nossa empresa começar a voltar As coisas fluírem, né? a crescer. Eu falo que empreender a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, não aprende nada. A gente aprende na vida, Na na prática. pancada. Por isso que a cada 10 empresas, 6 ou 4, sei lá, não consegue sobreviver o primeiro ano. O primeiro ano é pancada, tu entra no mercado de trabalho. Você é empresário, meu amigo. Tu vai aprender ali, é como se fosse uma faculdade, não existe teoria, é só prática. É, exatamente. E quando a gente é jovem, né, a gente, nossa, Olha, a você gente tem ideia? comete muita burrada. Eu lembro que chegavam as pessoas na Cortez e quero falar com o dono. Eu aparecia, não é o dono. Não é o filho do dono. O filho do dono. Eu não é como um filho do dono. Eu falei, eu sou o dono, não é. Teu pai tá aí? Eu falei, não. Então, assim, ser novo demais também não passava credibilidade. Teve uma situação que eu precisava de um dinheiro para fazer um investimento aqui na empresa. Comprar os equipamentos, tudo, raio-x. E eu fui no banco, levei todo o material que ele precisava, levei tudo certinho. O gerente olhou, precisa dessa comprovação, mandei tudo certinho, os contratos que eu tinha. E aí o gerente, olha, não passou. Eu falei, por quê? Ele, cara, pior que o primeiro caso que eu não sei porque não passou. Mas espera aí que eu vou ver com o meu supervisor, meu superior, né? E aí ele foi ver. No outro dia eu fui lá, e aí, o crédito? Cara, não passou. Eu vou te dizer aqui nos bastidores, porque tu é muito jovem. Eu falei, mas eu não tenho capacidade de pagar pelo cálculo de vocês? Cara, pior que tem. Mas acho que a tua idade, sei lá, eu acho que, não sei, o mercado... não aceitaram. A tua idade foi que barrou. Eu falei, pô, eu sou um jovem com vontade, visionário, apresentei o projeto, apresentei os contratos, tudo que tu precisava. Não, mas tu é jovem. Então o jovem tem, além de não ter o conhecimento, a maturidade, a experiência, ele ainda... Não tem credibilidade no mercado, né? Então, o que fez a gente vencer isso, né? Só insistência mesmo, né? Resiliência. Imagino que tenha sido difícil pra vocês. Lidar com pessoa não é fácil, né? Imagine numa situação dessa. E o pior é que esses momentos, ou o melhor, né? É que esses momentos fizeram vocês terem o conhecimento que vocês têm hoje, a experiência que vocês têm E hoje. rápido, né? Isso. Hoje eu vou ter que abrir, né, amor? Vou ter Abre que aí, abrir aqui. fala Pode abrir. tudo, pode Vou contar. ser bem transparente. Quem chegou até aqui no podcast tem que ouvir isso. Hoje eu tenho 26 e o Lucas tem 30, né? A gente 5 anos depois. ainda é bem jovem Sim. e já construímos muito e ainda tem muito para construir, Com entendeu? certeza. Então é muito bom viver tudo isso mesmo bem jovem, entendeu? Exato, muito bom, pessoal.
E aí, assim, vocês enfrentaram essas dificuldades, né? Mas a Cortez, ela também não cresce sozinha, ela precisa justamente desses clientes, né? E aí, como que é a relação de vocês em relação a esses clientes? Como que vocês lidam e tratam esses clientes aí? Até hoje, né? Que eu imagino que vocês tenham um jeito de tratar esses clientes, resolver esses problemas, manter eles aqui até hoje nessa relação de confiança com a Cortez. Eu penso, a gente só consegue entregar um bom serviço quando a gente entende o que o cliente quer. É diferente de uma xícara dessa aqui. Eu preciso entender o que ela quer, o que ela faz na vida dela, o dia a dia, quem é ela, para poder vender a xícara. Não. Ela pode tomar café, tomar leite, o que ela quiser. A xícara é xícara. Agora, a prestação de serviço, tu não vai entregar um produto, vai entregar um serviço. E o serviço, por muitas das vezes, ele é invisível. Ele é um laudo, ele é uma documentação, né? O envio por social. É um social que é 100% esse é invisível demais. 100% invisível, a questão do psicossocial. Então, o que faz a gente ter um bom relacionamento com o cliente é entender o negócio do cliente. A gente se aprofunda mesmo, a gente entra na empresa do cliente, o que ele faz, quem é o cliente, como é que foi a história dele. Inclusive, esse podcast, esse quadro aqui, a gente vai ouvir muitos, né? Muitos clientes falando sobre a história deles. Então é isso. E por causa desse nosso modelo de trabalho, de conhecer o cliente de perto, sei lá, eu acredito que hoje, sei lá, 70%, 80% dos meus clientes se tornaram amigos. Que ótimo. Então, muito bom. Além do profissionalismo, a gente ainda tem um relacionamento de amizade mesmo, assim. Então, acho que essa é uma metodologia que a gente adotou. Conhecer para atender. Inclusive, tem um slogan de uma empresa que é isso, acho bem legal. Tem que conhecer. Em serviço, se tu não conhecer, tu não consegue atender. Aí só pra gente encerrar, atualmente vocês pegaram o desafio de ir pra uma nova cidade, construir uma nova Cortez do zero. Como que foi isso pra vocês manter o mesmo padrão aqui da matriz? Vocês tendo o conhecimento que vocês têm hoje, foi mais fácil por conta desse conhecimento? Tiveram desafios nesse caminho? Conta um pouquinho pra gente aí como foi. Mais fácil sempre quando a gente tem um pouco mais de experiência. Mas Os que não são tem outros. desafio... São outros. É porque é outra cidade, outra cultura. Então, Da cidade, né? Da cidade, e engraçado que são tão perto, né? Mas é muito Sim. diferente. E são outros desafios. Os problemas que eu vivenciei aqui não são os mesmos que eu vivencio lá, entendeu? Sim. E a gente vai aprendendo. Cara, a vida de empresário é muito, muito interessante. É. Porque você não tem Não sabe o que esperar. Chega uma na empresa rotina. de manhã. Não O tem empresário uma rotina. nunca sabe ser empresário. Todo dia tem uma coisa nova para ele aprender. É. Todos os dias. E é desafiador abrir uma nova unidade, porque tanto o ambiente lá é diferente, e nós também vamos viver de uma forma diferente. Uma cidade nova, é outra pegada. Lá ninguém conhecia a gente, aqui o pessoal já conhece. Lá eu não tenho uma indicação que eu tenho aqui. Lembra que eu falei da indicação, que todo mundo conhece a Cortez? E a Cortez é uma empresa de saúde e segurança do trabalho de referência aqui na cidade? Lá não é. Então lá tem que começar do zero. Então e aí, como é que faz? Vão conhecer. Vai conhecer ainda. Então a gente, com a experiência que nós temos, que deu certo, ser uma empresa confiável, a gente está levando isso para lá também. Só que requer um tempo. Só que antigamente eu sofria mais com esse tempo. Eu falei, não vai chegar nunca. Agora eu sei que existe um delay para chegar nesse momento de realmente ser a melhor lá, ser a maior. Então a gente está bem confiante. A gente temos 4 meses com a nova unidade. Já atendemos muitos clientes lá. A gente está bem confiante. A gente está feliz. Primeiramente estamos felizes porque a cidade é uma cidade boa, acolhedora, as pessoas maravilhosas, fizemos grandes amizades. E eu acho que isso complementa. Não adianta tu ir para um lugar, tua empresa ter sucesso e tu como pessoa física não ter. Inclusive a gente também tem esse desafio de estar dois lugares ao mesmo tempo, né? De ter uma unidade aqui, fazendo os processos, rodando tudo, e a gente também tem que dar conta da nova unidade lá. Então, Exato. é bom. Só que a gente fez o dever de casa. Antes da gente ir, a gente começou a treinar pessoas para ser líderes. Sim. Então a gente pegou mesmo, foi difícil, olha, a visão é essa, compramos livros, ensinamos, metodologia de mentalidade. Cara, fizemos o que a gente podia fazer. Então a gente pegou alguns meses antes de ir, pegamos algumas pessoas. Pessoas preparadas? Não
Nem nós somos preparados ainda para ser empresários, pouco tempo no mercado, mas a gente preparou o suficiente para tocar o negócio só. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Graças a Deus, a gente está lá, os nossos líderes daqui estão conseguindo entregar com o mesmo desafio que nós tivemos lá atrás. Só que agora eles têm para quem pedir apoio. Naquele tempo a gente não tinha. E hoje também, vou dizer uma coisa, Caio. Tem muita coisa na internet. As pessoas falam que a internet só tem coisa ruim. Cara, pelo Muito contrário. conteúdo. O meu Instagram, se eu rolar o feed durante meia hora, eu aprendo coisa. Eu não sei se o algoritmo, depende do algoritmo, né? O meu algoritmo é só mostrando como vende. Dá pra perceber. como Todo faz dia o Lucas marketing. aparece com ideia diferente. É esse Não, o Instagram dele. Meu Instagram é surreal. Eu tô aqui olhando do nada. Você sabia que se você criar esse produto na área... Aí eu passo o outro, você Eu sabia... quero botar isso aqui na minha empresa. A IA faz isso, a IA... Eu não tenho aquele TikTokzinho, a dancinha. Não existe isso. Então eu tenho, eu boto até assim, não gosto. Porque isso não evolui. Então, Não agrega, né? Não. então é isso. E aí, pessoal, eu gostaria de fazer uma brincadeira aqui, rapidão com Quê? vocês. Uma brincadeira. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês aqui. Vocês têm que pensar rápido e responder, tá bom? Primeira coisa que vier na mente de vocês, tá bom? Tá. Vocês vão responder com- Aí bate aquele bate... Isso, bate bola. Vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta aqui. Pra quem entra, não Vou direcionar aqui. Ah, Vamos lá. meu Deus. Lucas, pra você, uma palavra que define a Cortez. É sonho grande. Sonho grande. E pra você, Elianai? Para entender um pouquinho da Elianai também. Sucesso. Sucesso. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta para os dois, tá bom? Cada um de uma vez. Um aprendizado, Elianai, durante essa trajetória. Maior aprendizado. Não desista. Não desistir, né? Não desista. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil, Sempre né? vai ser. O que importa é... Você tem que escolher o seu difícil, né? Isso. Mas o mais importante é só continue, que no final vai se encaixar as coisas. Lucas. Acreditar. Seria mesmo nem assim dela. Acreditar. Agora essa daqui, ó. Pesada. Qual o maior erro? O maior erro. Difícil essa. Difícil. O teu. Pulou pra mim? Passou pro Lucas. Meu maior erro foi liderança. Liderança? Eu errei muito como líder no início e me custou caro. Pessoas, processos, clientes. Então eu acho que me desenvolver como líder antes. Eu ia falar isso. Eu ia falar que não sei se eu custei desenvolver, mas eu não custei porque eu não sabia, né? Mas se eu fosse fazer tudo do zero, eu teria me desenvolvido melhor. Mais em relação a isso, né? Ah, começar hoje a empresa, era em 2017. Eu pegaria 2017 todinho estudando de manhã, tarde, noite, liderança. Como liderar Liderança, pessoas. empresa, tudo. Tudo. Agora a próxima, essa aqui é boa. A maior conquista. Lucas. A maior conquista. Esse tempo São todo tiveram tantas, né? várias, Cara, mas foi tantas. qual foi a velho. maior, assim? A que- próxima. Ei, a A próxima. próxima. Não é não? A Próxima. A próxima. Essa daí eu Gostei. peguei, A melhor é ó. sempre a próxima, gostei. É. Vou A melhor vai ser aceitar. a próxima. Boa. Isso aí. Vamos lá. Uma pessoa que foi fundamental nessa história. Não vale um de vocês dois, tá? Luiz. Luiz? Luiz Fernando trabalhou comigo, sei lá, 7 anos da empresa. Então, quando eu comecei, ele... Tava Ninguém junto. acreditava em Ele mim. vai gostar de ouvir isso, tem que ter um corte. Ninguém acreditava em mim no início e ele acreditou desde o início. Então ele trabalhou comigo, até hoje trabalha, né? Mudou de cidade, então ele presta serviço, mas desde o início. Então a empresa tem 9 anos, então praticamente ele está 9 anos comigo. Então é um técnico de segurança do trabalho que fez parte e eu sou muito grato pela vida dele. Lienai. Tô em dúvida. Na verdade, Fala os dois, ou um, não sei, fala o que você imagina. Ou fala... É pessoa, né? É uma pessoa que foi Uma fundamental pessoa. nessa história, na história da Cortez. vai ficar um delay aí que eu ainda tô pensando. Corta, editor. Rapaz, minha mãe acreditou na Pronto. gente. Sua mãe. Eu tava aqui na cabeça. Eu acho que ela vai falar a mãe dela, que ela ia falar no Investidora, começo. Foi a primeira investidora. Foi, ó, é importante. Vamos lá.
O que vocês querem que a Cortez nunca perca como empresa? Humanização. Humanização. Quero que seja uma empresa humana, não esqueça, não trate pessoas como um robô. Eu quero que as pessoas trabalhem aqui e estejam felizes. Quando eu perguntar 20 anos, daqui 20 anos, tá feliz? Estou feliz. Isso aí, Eliana. Legal. Gostei. Tá, a pergunta mesmo. Vamos lá. O que você quer que a Cortez nunca perca? Acho que a gente já é muito alegre, né? Igual tu Gente falou. cortesiano. Jeito O- cortesiano de ser. de ser alegre, de ser pra cima, de ir lá e resolver, a gente resolve. Isso aí. E agora, para fechar, e para quem está começando uma empresa hoje, qual conselho vocês dariam? Já deram vários aqui durante o nosso É episódio verdade. de hoje. Então aí, ó, quase 10 anos de experiência aí já em poucos minutos, né? Mas se vocês pudessem resumir. Eu falaria, aproveite o processo. Às vezes a gente pensa que depois que a gente fatura bem ou tem dinheiro, a gente vai ser feliz. Sempre a gente quer mais. Eu queria faturar 10 mil, aí depois eu tirei em 10 mil, quero 100, depois 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E a gente, quando fatura, chega no faturamento que a gente quer, a gente parece não estar feliz, a gente quer outro. Então, aproveita o processo. Faturou R$1.000, comemora. 2.000, comemora. Aproveita o processo. É esse negócio do empresário, né? Que tá começando, ele sempre é doido, tarado por trabalho e fica ali focado, esquece da família, esquece da igreja, né? Esquece da vida A maioria espiritual, esquece da vida amorosa, de curtir. Então, esse aproveitar o processo é importante. Vamos lá, pessoal. E nós recebemos aqui também algumas perguntas dos nossos seguidores, certo? Inclusive, algumas delas eu já incorporei aqui dentro das perguntas que a gente acabou de fazer. Então, a gente respondeu as perguntas aí, né? Mas, vamos aqui para algumas perguntas. Qual o maior diferencial da Cortez SSMA em relação às outras prestadoras de serviço na área da segurança do trabalho? Gerar resultado para o cliente financeiro. O serviço de segurança do trabalho é um serviço, vou ser sincero, é chato, obrigatório, que a empresa... Tudo que é obrigatório para a empresa tem raiva, que ela não tem poder de decisão. Ela é obrigada a contratar. Então, já entra por aí. O que a Cortez, percebendo isso, o que a Cortez falou? Eu vou entregar um serviço onde gera o resultado financeiro. Como? Redução de exames diminui, aumenta a questão de... Diminui os custos de exames, né? Então aumenta a receita da empresa. Diminui salubridade e periculosidade, diminui afastamento, diminui várias coisas, questão de tributação envolvendo o FAP. Então nosso maior diferencial é não olhar só para obrigação. Eu vou fazer porque é obrigatório. Não, eu vou fazer porque se eu fizer bem feito, eu consigo diminuir exame, eliminando o risco, diminuir vários outros tributos. Tem um cliente que a gente economizou mais de 73 mil por ano para um cliente. Então, Muita coisa. O diferencial é esse. Olhar para o cliente e falar, eu quero gerar resultado, não só cumprir a norma. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta agora. O que foi mais gratificante nessa caminhada de vocês? Tá contigo isso aqui. O que a gente... Vamos lá, É Helena. mais gratificante em 10 anos, né? Tu respondeu na dica, né? Que o processo, o crescimento, o desenvolvimento da gente como pessoa, como líder, isso não tem preço. Não tem preço. Então, é o que tu vê que é mais gratificante aí nessa Isso, jornada que tudo, trouxe. tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, tudo Sim. isso é o mais gratificante. Então, pessoal, nós encerramos aqui a nossa rodada de perguntas. Foi super bem, né? Eu peguei eles aqui na pressão, gente, que eu não dei o roteiro pra eles, não. Eles têm que Paulo, responder aqui o que vier na mente deles, tá bom? Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença de vocês, tá bom, pessoal? Eles estão morando lá em Balsas, então é difícil eles virem aqui pro nosso estúdio pra gente gravar, mas eles todo mês estão aqui pra gente trazer conteúdos novos pra vocês, tá bom? Desejar mais sucesso aí nessa jornada, a gente ainda tem muita coisa aí. Pra nós. Isso, pra nós. E agradecer você também aí que tá nos ouvindo pelo Spotify, pelos cortes, certo? Que vocês sempre continuem aí. Hoje tem promoção, Lucas? Eu sempre faço uma surpresa, né? Sempre tem uma surpresa. Eu vou Bora fazer. ver se Eu vou ele fazer solta uma. a carta hoje. Eu vou fazer uma. Solta a carta, né? Isso aí ficou, né? Solta a carta. Vou fazer uma... Eu vou falar um código secreto aqui. O nome vai ser... Podcast. Podcast, a palavra podcast pra quem comentar? Não. Na hora que você vai entrar em contato com a gente aqui, no nosso time comercial,
para fazer uma cotação de qualquer serviço e você vai falar a palavra podcast. Só por causa dessa palavra você vai ganhar, eu não vou dizer 15 nem 10, de 10 a 15, porque tem alguns serviços que não dá, né? Tem alguns custos ali, mas entre 10 a 15% de desconto, tá? Fala lá pro comercial. Quem falar no comercial, pedir uma proposta e falar assim, chave podcast. Código. O código podcast. E aí meu comercial vai dar o desconto para você. Eu não vou falar qual o valor, porque é muito serviço que a gente tem exame, tem várias Até coisas. quando que é válido esse cupom aí? Esse cupom é válido depois que for lançado esse podcast aqui, 30 dias. Certinho. Então você que está nos assistindo aí nos primeiros 30 dias, pode já estar entrando em contato com o nosso setor comercial, falando a palavra podcast, que você vai ganhar de 10 a 15% de desconto, né? Gente, todo episódio a gente está trazendo aqui esses brindes, esses presentes aí para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. E mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença aqui, né, pessoal? A gente sempre está buscando trazer aí os melhores conteúdos para vocês. Hoje foi focado mais aí na área do empreendedorismo, mas a gente sempre está trazendo todas as novidades da área da saúde, da segurança do trabalho, diversos temas, seja lá qual for o seu segmento. Que você continue nos acompanhando aqui no Spotify, no Instagram também, o Instagram da Cortez SSMA aqui da Matriz e também de Balsas. É isso e muito obrigado. Não esqueça de comentar, tá? Tem que comentar aí no vídeo.